Estamos na Alcance desde 2016 e esse é só um dos testemunhos que Deus tem feito em nossas vidas. Eu mudei para Curitiba no ano de 2013, logo depois que eu terminei minha faculdade de Direito. Meu filho tinha 2 anos, eu trabalhava com a minha sogra na cidade de Castro com vendas de roupas. Estava dando tudo certo, a gente estava indo bem, essas vendas estavam fluindo, até que veio a pandemia. Na pandemia, meu marido falou assim, por que você não começa a estudar novamente, fazer um novo curso? E eu fui fazer o curso de corretora de imóveis. Só que aí já era a mão de Deus agindo na nossa vida e a gente nem imaginava. Porque como eu viajava, eu ficava muito tempo fora de casa, eu pedia sempre para Deus para que Ele abrisse uma nova porta de trabalho aqui. Só que eu tinha muito medo de recomeçar, medo de fracassar. E foi então que no mês de outubro, o pastor Luciano, ele pregou muito sobre o Espírito Santo. E em uma das pregações ele falou que não depende só de Deus, depende muitas vezes da gente. Eu lembro até hoje que depois de uma dessas pregações, o pastor Marciano ele fez uma oração muito específica sobre o medo de errar, o medo de recomeçar. Aquilo mexeu tanto comigo que na segunda-feira eu falei assim, chega, tá na hora de eu fazer a minha parte também. Eu liguei numa imobiliária que fica na esquina da minha casa e perguntei se eu podia fazer uma entrevista, eles falaram que sim. E antes de eu sair de casa, eu falei pro meu marido, porém só vai dar certo se eu conseguir fazer meus horários. Ele ainda até brincou, falou assim, amor, você tá indo para fazer uma entrevista, você vai ser uma funcionária, você não tem como escolher. Quando eu entrei, o gerente de vendas falou exatamente aquilo que eu tinha falado no carro, que a única coisa que eu tinha que fazer era alguns cursos, que eu poderia fazer os meus horários. No mês de novembro, eu comecei a fazer os cursos, comecei a fazer os treinamentos, conhecer o mercado imobiliário, porque para mim era tudo novo. Na imobiliária, o que eu mais escutava era assim, vendas não são fáceis, não é fácil você fechar imóveis, você não vai vender como você vendia roupa. Mas eu simplesmente focava, porque eu sabia quem que tinha me colocado lá dentro. Comecei a focar em aprender. Fechei minha primeira venda em dezembro. Veio o mês de janeiro, a gente tinha um lançamento de um novo empreendimento. E eu falava para o meu marido assim, falei assim, nossa, eu quero pelo menos vender dessas unidades. E eu não só vendi uma unidade, eu vendi 4 unidades. E eu lembro que quando eu fechei uma das unidades, eu pensei assim que Deus ele leva a gente aonde a gente nem imagina. Porque uma dessas unidades eu vendi para uma moça que mora nos Estados Unidos. Ela nem me conhece, eu nunca ouvi falar dela e eu fui uma indicação. Deus ele tem um propósito em nossas vidas e muitas vezes a gente não confia. A gente tem medo de arriscar. Mas quando você entrega para Deus, Ele faz coisas extraordinárias em nossa vida. Deus responde propósitos pela fé.